Olá, eu sou César Barbosa e hei de ler versos da Ilíada, mais precisamente do verso 101 ao 200, do canto 1 da Ilíada. E aqui é basicamente o trecho do conflito entre Agamemnon e Aquiles. E ficará bem evidenciado, né, nesses versos, a personalidade dos dois. Tendo isso dito, assentou-se. Levanta-se então do seu posto o nobre filho de Atreu, Agamemnon, rei poderoso. Com torvo aspecto, de trevas a cólera, o peito lhe enchia. A transbordar pareciam-lhe os olhos, dois fogos brilhantes. Veja que Agamemnon está furioso. Ameaçador para o vate calcante se vira increpando. És só profeta de males, jamais me agradou tua fala. Sempre encontraste prazer em prever-nos apenas desgraças. Nunca disseste ou cumpriste qualquer vaticínio benéfico, bem como agora, que aos danos revelas, sob forma de oráculos, que os sofrimentos do exército são por Apolo causados. E, no caso, seria a punição que o deus Apolo dá aos gregos por não ter devolvido Criseide, a filha do sacerdote. Pelo motivo de eu ter recusado o resgate magnífico da bela filha de Crises, em vista de ser do meu gosto, junto mantê-la de mim, que a antepunha sem dúvida alguma, a Clitemnestra, legítima esposa, quem nada lhe cede, no porte altivo, em beleza e nas prendas variadas do sexo. Ele compara a Criseide com a própria esposa, Clitemnestra. E vale ressaltar que nas tragédias que serão escritas após a Ilíada, principalmente ali no século VI, século V antes de Cristo, Clitemnestra, juntamente com o amante, assassinam o Agamemnon assim que ele retorna para casa. Restituí-la, no entanto, me apraz, por ser mais vantajoso, pois salvação só deseja ao meu povo, não vê-lo destruído. Mas sem demora aprestai-me outro prêmio, que for em justiça entre os agivos, só eu não ter parte no espólio de guerra. Agamemnon, ele diz que abre mão do espólio desde que ele receba outro prêmio, o espólio de alguém, que no caso será o de Aquiles, a Briseide. Aí abre o conflito entre os dois heróis gregos. Todos podeis confirmar que meu prêmio desta arte me tomam. O divo Aquiles, de rápidos pés, em resposta lhe disse. Duas características de Aquiles nesse verso, né, que já elas apareceram anteriormente. Divo, porque Aquiles é divino, né, ele não é puramente humano, ele é filho da deusa Tétis com o rei Peleu. E rápidos pés, pés rápidos. Ser ligeiro parecia ser uma característica muito positiva entre os guerreiros gregos nesta época de Homérica, né? A época homérica é ali mais aproximadamente século IX a.C., que é uma era conhecida por ser a era geométrica, né? Nos vasos tinham desenhos geométricos, linhas, círculos, quadrados, retângulos. Filho notável de Atreu, aqui já a resposta de Aquiles, né?
filho notável de Atreu, mais que todos os homens Ávaro. Pronto. Ele diz que Agamemnon é avarento. Por que maneira os aqueus poderão novo prêmio ofertar-te? Aquiles questiona o rei Agamemnon. Conhecimento não temos de espólio abundante ainda intacto, pois das cidades saqueadas já estão distribuídas as presas. Nem há de o povo querer novamente reunir isso tudo. Ao Deus entrega a donzela, que 3 e mais vezes, sem dúvida, te pagaremos os nobres aqueus, quando for da vontade de Zeus potente, que os muros dos Troas ao fim conquistemos. Aquiles diz para ele entregar a Criseide e que ao fim da conquista de Troia eles darão um espólio 3 vezes maiores. Aí o rei Agamemnon responde à fala de Aquiles. O poderoso Agamemnon disse o seguinte em resposta: conquanto sejas astuto, divino Pelida, não penses que poderás enganar-me com teus subterfúgios e manhas. Ele critica, ofende Aquiles, né? Diz que é uma pessoa astuta e está usando de maneira não, está usando métodos não corretos, né? Queres guardar o teu prêmios, mas pensas que eu deva a donzela ao sacerdote mandar, desse modo ficando sem nada? Seja, contanto que um novo presente e os arquivos magnânimos de igual valia me cedam, conforme o desejo que expendo. Caso a moda se recusem, pretendo em pessoa e buscá-lo, que seja o prêmio de Ajax, no caso aqui Ajax, ou do grande Odisseu. Odisseu é Ulisses. Ou até mesmo o que tiveste por sorte. A visita há de ser-lhe amargosa. A esse respeito, porém, voltaremos depois, mais despacio. Ora convém, nau ligeira, nas ondas divinas lançarmos. Ele diz que vão discutir isso, mas que enviará logo a nau rapidamente para entregar a Criseide para acabar com a peste no acampamento grego, né? Os remadores, sem perda de tempo, reunamos, e as vítimas logo ponhamos a bordo, e a donzela graciosa de Crises, de belas faces, comanda o navio um dos chefes do exército, Idomeneu, o fortíssimo Ajax, Odisseu, porventura, ou mesmo tu, nobre Aquiles, o herói mais que todos terrível, para aplacar o frecheiro por meio da sacra oferenda. Veja que os barcos eram movidos a remo. Remadores é uma característica das embarcações, das naus daquela época. Veja que Homero, isso aqui é um registro histórico, né, daquela época. Apesar da Ilíada, a Guerra de Troia existiu, né, mas a Ilíada em si é um mito, mas veja que traz características, informações históricas daquela época, daquela Grécia arcaica, né? Com torvos olhos, Aquiles de rápidos pés lhe responde: pronto, agora quem está furioso, colérico, é Aquiles. Alma despida de pejo, que só de interesse se ocupa. Olha o ataque que Aquiles faz a Agamemnon. Ele diz que aquele é uma pessoa sem vergonha, sem pudor, e que só se preocupa com os interesses pessoais. Como é possível que algum dos aqueus ao teu mando obedeça? Ele volta a ofender nesse verso. Ele diz que nem o grego deveria
obedecê-lo, né? Que ele não seria um homem com qualidades, virtudes de ser um líder. Quer em caminho se pondo, quer seja enfrentando outros homens. Não foi por causa dos fortes troianos que vim para Troia, para guerreá-los, pois nunca motivo para isso me deram. Aqueles alega que não tem motivo para lutar com os troianos. Deles, nenhum das manadas um boi me roubou, nem cavalos, nem no terreno de Fítia, nutris de guerreiros, tampouco minhas colheitas destruíram, pois grandes montanhas escuras e o vasto mar sonoroso entre nós de permeio se estendem. Aqueles diz que Fítia, a terra dele e do pai dele, a terra dos Mirmidões, fica longe de Troia, né? E é separado por um mar. Então nenhum troiano foi lá na sua terra fazer mal. Para teu gáudio grandíssimo, despudorado, seguimos-te. Mais uma vez ele chama Agamenon, um rei poderoso, chefe de grandes senhores, de um homem sem vergonha, né? Sem pudor. Cão sem nenhum descortino, a vingar-te do ultraje dos Troias ao Menelau, mas sequer te perturbas, nem cuidas de nada. Ele ainda chamou Agamenon de cão, né, de cachorro. E que aqueles e os demais estariam ali para vingar o ultraje sofrido pelo irmão de Agamenon, que no caso foi Menelau, pois Paris levou a Helena, né, que era a mulher mais linda do mundo, e que era esposa de Menelau. E para cúmulo, ameaças de vires a escrava arrancar-me, que dos acaios obtive por prêmio de grandes trabalhos. Nunca meu prêmio se iguala ao que obtens, quando os nobres agivos, uma cidade povoada do Troas, acaso conquistam. Ele diz que, apesar de Aquiles lutar lá no campo de batalha, perder suor e sangue na luta, os prêmios de Aquiles, o espólio de guerra, nunca são iguais aos de Agamenon. Agamenon sempre fica com o melhor, apesar de não ter lutado, apenas determinado que os demais lutem. É bem verdade que a parte mais dura dos prélios sangrentos, prélios é guerra, batalha, luta, né? É bem verdade que a parte mais dura dos prélios sangrentos a estes meus braços compete, mas quando se passa a partilha, sempre o crião mais valioso te cabe, enquanto eu me contento com recolher-me ao navio, ao quebrado com paga mesquinha. Mais uma vez, ele bate nesse ponto, né, que ele luta, recebe prêmios pífios e volta para o navio após a batalha, de praticamente mãos vazias. Mas para Fítia resolvo voltar, que é bem mais vantajoso. Aqui ele fala em voltar para a terra dele, né? Que seria bem mais vantajoso do que ficar ali lutando para dar glória a Agamenon. E para casa nas naves recurvas, não julgo decente. Permanecer ultrajado e de bens e riqueza prover-te. Disse-lhe então em resposta a Agamenon, rei poderoso. Veja que Homero ele destaca sempre que Agamenon é um rei muito poderoso, um chefe de um exército muito forte. É por isso que ele se impõe, inclusive contra Aquiles, né, que é o maior guerreiro grego. É bom sempre na vida ficar atento às características dadas a Aquiles, as virtudes, tudo mais, porque Aquiles era o símbolo, ele simbolizava o guerreiro ideal, o mais forte guerreiro grego, né? Então,
os guerreiros gregos, ao longo dos séculos, se baseavam em Aquiles, na personalidade, nas virtudes, características dele. E isso ficará mais claro, porque Aquiles é um homem que ele não se importa de morrer jovem, desde que ele conquiste honra no campo de batalha. Então, essa é a mensagem passada na cultura grega daquela época de um grande guerreiro, né? Um homem forte e que deseja mais a honra do que a vida. Disse-lhe então em resposta Agamemnon, rei poderoso: foge, se o teu coração te compete, que não te suplico, por minha causa ficares. Muita honra me vem, em verdade, de outros guerreiros, mas principalmente de Zeus prudentíssimo. És dos monarcas alunos de Zeus, a quem mais ódio tenho. Aqui esse verso é bastante forte, né? Da relação dele com Aquiles, de Agamemnon com Aquiles. Sempre encontraste prazer em contendas, combates e lutas. Ele diz que a busca do prazer de Aquiles é isso, é lutar, combater, em contenda, arrumar confusão, briga. Se de robusto te orgulhas, tua força de um Deus é presente. Aí aqui ele ataca o orgulho de Aquiles. Aquiles é muito orgulhoso de ser um guerreiro forte, poderoso. E Agamemnon diz que essa força não vem dele, vem dos deuses. Volta nas naves recurvas com todos os teus, nos mirmidones, nos casos mirmidões, né? O mando exerce em tua casa, que disso me importo bem pouco. Ele diz que Aquiles manda na casa dele, ali não, ali quem manda é Agamemnon. Veja que são palavras muito duras dentro a Aquiles. Aqui é interessante porque Aquiles, ele é filho de um rei, Peleu, assim como Agamemnon é um rei. Teoricamente, Aquiles seria o equivalente ao príncipe, né? Ele é o herdeiro de um rei, Aquiles. E Agamemnon, as cidades gregas, elas tinham essa característica, né, de serem autônomas, né? Cidades e estados. Cada pequena cidade, cidades grandes, como Esparta, Atenas, Tebas, elas eram cidades e estados. Cidades pequenas, inclusive ilhas, muitas ilhas gregas que existiam ali no mar Egeu, muitas tinham autonomia, né? E as suas próprias leis e existia um respeito mútuo entre essas cidades e estados. Entre os povos helenos não existia uma unificação de um império, né? Apesar da cultura, idioma, religião, etc. Moça também não me faz ter um rancor, mas observa o seguinte: visto-me haver Febo Apolo, da filha de Crises privado, acompanhada pretendo enviá-la em navio ligeiro. Mais uma vez ele diz que enviará um navio rapidamente, um navio rápido, né, para levar Criseide para tirar a peste sobre o acampamento grego. Mas em pessoa hei de o prêmio ir buscar na tua tenda a Briseide. Veja que ele fere o orgulho de Aquiles, né? Vai na tenda de Aquiles extrair Briseide. Na verdade ele não irá, ele mandará arautos fazer isso. E Aquiles, por causa de uma intervenção anterior da deusa Atenas, ele deixará os arautos levá-la em Briseide. De belas faces que ao fim possas ver, por esse ato de força, quanto te sou superior, e também para que os outros se corram, de se igualarem comigo e quererem de frente ameaçar-me. Ele diz que ele humilha Aquiles, né? Aquiles é um guerreiro poderoso, derrota no campo de batalha qualquer outro guerreiro, mas o rei, que tem um exército muito poderoso sobre seu jugo,
ele consegue humilhar Aquiles e fazer o que quiser com Aquiles. E isso mexe com o juízo de Aquiles, né? Daí onde vem a ira de Aquiles, que é falada lá no início do canto 1. E que essa ira ficará mais forte com a morte de Patroclo, lá na frente da Ilíada, no versos, quando Heitor mata Patroclo, né? E nesse momento Aquiles voltará para o campo de batalha. Então, a história, o poema, essa epopeia da Ilíada é a história principal, não é a guerra de Troia, e sim a ira de Aquiles. Enfurecido com essas palavras, ficou Pelida. A Pelida, Aquiles, né, filho de Peleu. Ele ficou enfurecido ao ver essa fala humilhante de Agamemnon, né, que humilhou. Isso ali na Ágora, na Assembleia, em frente dos demais reis gregos e principais guerreiros que estavam presentes, né? O coração a flutuar indeciso no peito veloso. Sobre-se a espada cortante ali mesmo do flanco arrancasse. Veja que Aquiles cogita sacar a arma e matar Agamemnon na hora, independente do que acontecesse depois disso. E dispersando os presentes, o atrida desta arte punisse, ou se o furor procurasse conter, dominando a alma nobre. Enquanto no coração e no espírito assim refletia. Veja que, ao mesmo tempo que Aquiles está enfurecido com a humilhante fala de Agamemnon, ele, ao mesmo tempo, a parte racional dele tenta controlá-lo. E a grande espada de bronze arrancava. Do céu baixou prestes Palas Atenas, mandada por Hera, de braços muito alvos. Veja que Aquiles chegou a arrancar a espada de bronze para matar Agamemnon ali na Assembleia. Só que Hera, ao ver, enviou a deusa Atenas para intervir rapidamente. E outra característica da deusa Hera, braços muito alvos. Esses epítetos, né, Homero usa constantemente na Ilíada. Que a ambos prezava e cuidava dos dois por maneira indistinta. Veja que Hera prezava pelos dois grandes guerreiros gregos, até porque Hera queria a destruição de Troia, né? E Aquiles era o maior guerreiro troiano. E Agamemnon, o líder da expedição militar. Por trás de Aquiles, postando-se, os louros cabelos lhe agarra. A ele visível somente, nenhum dos presentes havia. Cheio de espanto, o Pelida virou-se, porém, pelo brilho que se lhe expande dos olhos, conhece que é Palas Atenas. Veja que a deusa Atenas desceu até a Assembleia para intervir e proibir Aquiles de matar Agamemnon, que seria um prejuízo enorme para os gregos, pois dividiria as tropas, né? Parte das tropas ficariam com Aquiles, por simpatia a ele, e os subordinados de Agamemnon ficariam contrários a Aquiles. Aí a deusa Atenas desce até a Assembleia para impedir Aquiles de cometer este homicídio. Em outro vídeo eu continuarei a partir do próximo verso.